Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus, e eu peço que se inscrevam no canal, comentem, compartilhem o vídeo, não é? E se inscrevam, amém? Eu vou falar um pouquinho aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, não é? O que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus não é estar debaixo da servidão. Foi isso que o apóstolo Paulo falou lá para os Gálatas. Vocês são libertos, vocês são livres. Não é para você estar debaixo da servidão de novo, não. Aí vocês estão obedecendo ao homem e não estão obedecendo a Deus. Não é? O que é obedecer? O que é obedecer a Deus? Dar dízimo? Sério? Comer pão com suco? É isso aí? Ir para monte? Isto você está obedecendo a Deus? Sério isso? Ir para círculo de oração? Um tremendo sol quente, andar de paletó como se fosse sei lá, um pacote? Como se fosse um embrulho? Sério isso? Não, isso não é obedecer a Deus. Não é? O que é obedecer a Deus? É você não poder ir para uma praia? É você não poder comer o que você gosta, porque a Bíblia diz categoricamente que o que entra pela boca vai para lugar escuso, vai ser jogado fora. O que entra pela boca do próprio Jesus disse lá na época lá para aqueles líderes lá que o que entra pela boca não contamina o homem. Você não pode comer o que você quer, porque o pastor disse. Aí você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo ao pastor terreno, mente carnal, mente da descendência adâmica. Você não está obedecendo a Deus, porque quem é Deus? O próprio Espírito Santo. Então você tem que obedecer ao Espírito Santo, não é? O que é obedecer a Deus para esses líderes? É não poder usufruir das coisas que Deus deixou para você e para mim, porque a terra é nossa. Está escrito lá em Salmo 115, 16, que o céu dos céus é dele, mas a terra ele deu aos filhos de Adão. E quem é os filhos de Adão? A carne. A descendência adâmica é os filhos de Adão, não é? Então, mas nós, os filhos de Deus, obedecemos ao Espírito Santo, não a pastores. Pastores terrenos. Hoje desigrejado igual a mim, não obedece ao pastor terreno, porque o nosso pastor é espiritual. Veja aqui no versículo 7 do capítulo 5 de Gálatas. Você estava tão bem. Quem vos pediu para que não obedeçais à verdade? Não é? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Essa persuasão não é de Deus, são dos pastores, são dos líderes religiosos evangélicos. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir ali, você não pode ir ali. Se você passar em frente, em meio a um forró, a um clube, ali em frente a um clube, se você parar um pouquinho para olhar algumas pessoas que você quer falar, de repente você precisa algum que faz parte da denominação que você faz parte, vai correr para o pastor e dizer que tu estava em um forró, que tu estava em frente a um clube. Aí você é disciplinado. Mas o que é disciplina? Ensinamento. E como é que eles tiram alguém que tem um certo cargo por ter errado na carne? Eles tiram, não é para a pessoa passar até meses sem participar daquele cargo. Não é? Está obedecendo a Deus? Não, está obedecendo o homem. Porque a lei de Moisés foi destruída, mas em pleno século XXI continua na mente desses pastores, lobos vorazes, cangulosos. E os bichinhos, né, os pobrezinhos que estão lá, não é, sem entendimento, sofrem. Vocês estão vendo o chapéu aqui? O chapéu, ó. Se eu fizesse parte de alguma denominação e algum irmão me visse, da maneira que eu estou usando, ia dizer que eu estava desviado. Na realidade eu estou, né? Eu sou
um desviado do dízimo, um desviado das leis que os pastores passam para mim, poderiam passar para mim, não é? Estou desviado, graças e honra ao Espírito Santo, por ter sido escolhido para não andar segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade do Espírito Santo. Porque aqui dentro, existe o Espírito Santo para as coisas espirituais. E também existe a mente carnal para as coisas carnais. Só que há um controle, porque o Espírito Santo nos controla. Amém? Então, o que é obedecer a Deus? É não voltar às práticas da lei de Moisés, é não voltar às práticas das coisas carnais, do evangelho da carne. Mas é isso que está acontecendo. Eles querem que vocês continuem fazendo o que eles querem, não o que Deus quer. Deus é liberdade, Deus é o amor, Deus deu a salvação para todos sempre, amém, e ninguém toma, nem ele, nem o próprio Deus toma. Sério, por que Deus não toma? Porque Deus é onisciente, ele deu antes da construção do mundo a salvação para você. E o que é ser onisciente? Onisciente é saber de tudo com antecedência antes que você nascesse, porque lá em Salmo 139, acho que é o versículo 3 e 4, é por aí 5, está dizendo que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. E os ossos ainda não era nem colado no outro ainda, ele já conhecia, e tudo já estava já escrito no livro. Que livro? Na própria mente. Amém? É na própria mente, no próprio Deus, no próprio Jesus. Não é verdade? Porque não existe um livro, uma caneta, não é? Não existe uma caneta, não existe um livro lá não, viu? O livro é a própria mente, é o próprio Jesus. Amém? Então, o quero obedecer a Deus é andar pelo Espírito, andar pelas coisas espirituais. Amém? Que a graça e a paz esteja com todos, que é o canal Multiforme Graça de Deus. Comentem, se inscrevam e compartilhem o vídeo. Graça e paz.